Você acha que o Tiranossauro Rex era o rei dos dinossauros? Então se prepare, porque essa história vai fazer você rever tudo o que achava que sabia. Existe uma criatura que não só era maior, como também era mais assustadora, mais estranha e infinitamente mais perigosa do que o T-Rex. O nome dela é Espinossauro, e o que você vai descobrir agora provavelmente vai te tirar o sono. O espinossauro não era só mais um dinossauro carnívoro. Ele era, literalmente, o maior predador terrestre que já pisou no planeta. Enquanto o tiranossauro media cerca de 12 metros, o espinossauro podia alcançar até 18 metros de comprimento. Pensa nisso por um segundo. Estamos falando de um animal do tamanho de um prédio de 6 andares, se movendo, caçando e dominando tudo o que havia ao seu redor. Mas o tamanho era só o começo da história. O corpo dele era algo que parece saído de um filme de ficção científica ou de um pesadelo, começando pela cabeça. Seu crânio era longo, fino e achatado, bem parecido com o de um crocodilo atual, só que gigantesco, e diferente de outros carnívoros que tinham dentes feitos para esmagar, como o T-Rex. O espinossauro tinha dentes longos, finos e afiados. Dentes projetados não para morder e soltar, mas para cravar, segurar e jamais largar. E no meio das costas dele se erguia uma vela gigantesca, uma estrutura óssea absurda, feita de espinhos neurais que podiam chegar a 2 metros de altura. Imagina, você no meio de um rio, olha para frente e vê uma espécie de parede óssea surgindo da água, antes mesmo de ver o resto do corpo. Até hoje, os cientistas ainda discutem para que servia essa vela. Seria para regular a temperatura, para intimidar inimigos, atrair parceiros? Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é inegável. Só de olhar, qualquer criatura entenderia que estava na frente de algo que não deveria enfrentar. E o mais assustador, o espinossauro não era um predador comum. Ele não dominava só a terra, ele também dominava a água. Isso mesmo, enquanto os outros dinossauros carnívoros viviam apenas em terra firme, o espinossauro foi o primeiro dinossauro conhecido adaptado para viver parte da vida dentro dos rios, lagos e pântanos. Parece absurdo, né? Mas o corpo dele foi se modificando, geração após geração, para se transformar num monstro anfíbio. As patas traseiras ficaram mais curtas, porque ele não precisava mais correr grandes distâncias. Seus pés ganharam membranas, parecidas com as dos patos, perfeitas para empurrar aquele corpo gigantesco na água. A cauda, nada parecida com a de outros dinossauros. Ela era achatada dos lados, como uma barbatana gigante. Uma verdadeira hélice natural, que fazia aquele animal se mover na água com uma agilidade impressionante, mais rápido do que qualquer presa que ousasse se aproximar. Seus olhos e narinas, localizados na parte superior da cabeça. Assim como os crocodilos atuais, ele podia ficar submerso, quase invisível, com só uma parte da cabeça para fora, observando tudo, sem ser visto. E aí, quando a vítima menos esperava, o ataque era fulminante. Pensa na cena. Você tá andando perto de um rio, a água tá calma, tudo silencioso, nenhum sinal de perigo. De repente, você percebe uma sombra enorme passando por baixo da água. Você nem tem tempo de reagir. De dentro da água, surge uma cabeça monstruosa, cheia de dentes afiados, seguida de um rugido que parece rasgar o ar. E então, a vela se levanta. Uma parede viva, saindo da água, que te faz entender, no mesmo segundo, que você não tem para onde fugir. Se corre para a terra, ele te alcança. Se tenta nadar, ele nada mais rápido. Se tenta se esconder, ele já te viu há muito tempo. Porque o espinossauro não era só um predador qualquer. Ele era o predador dos dois mundos, na terra e na água. E o mais bizarro, por muito tempo, os cientistas sequer imaginavam o verdadeiro terror que ele representava. Os primeiros fósseis, encontrados no começo do século XX, eram incompletos, fragmentados e, para piorar,
parte desses fósseis foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, tudo o que sabíamos sobre ele era um quebra-cabeça cheio de peças faltando. A maioria dos paleontólogos achava que ele era apenas mais um carnívoro grande, talvez até parecido com outros predadores da época, como o Carcharodontosaurus. Mas aí, tudo mudou. Em 2014, uma descoberta no deserto do Saara, no norte da África, revelou fósseis quase completos, incluindo a cauda, que até então nunca tinha sido encontrada inteira. E foi nesse momento que o mundo percebeu a verdade. A cauda funcionava como uma barbatana. As patas eram adaptadas para nadar. O esqueleto inteiro mostrava um animal anfíbio, projetado para se mover na água com uma eficiência assustadora. O espinossauro não era apenas um dinossauro gigantesco, ele era um pesadelo ambulante. Ou melhor, um pesadelo que andava e nadava. Ninguém estava seguro, nem na terra, nem na água. Se você estivesse no território dele, não importava onde, ele já estava te observando, esperando o momento certo para atacar.